Isabel Mendonça é jornalista e autora do livro Lisboa com Afeto, sua estreia na literatura. O romance é baseado em fatos reais. A escritora morou em Portugal por mais de 4 anos e passou por situações engraçadas, enfrentou preconceito e conheceu um grande amor. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alhos para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho da escritora Isabel Mendonça. Isabel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer. Isabel, nós estamos aqui com o seu livro, primeiro livro, né? Primeiro livro de estreia. A gente já espera que seja o primeiro de muitos. De muitos. E o livro se chama Lisboa com Afeto, um livro lançado recentemente, saiu do forno, né? Acabou de sair do forno. É verdade. Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência. Você é jornalista, né? E agora está caminhando aí pela experiência como escritora. Conta um pouco pra gente sobre o que é o seu romance. Olha, como o nome já diz, né? Ele fala da vida da Gabriela lá em Lisboa. E é um romance contando o que ela viveu, como que foi, as dificuldades que ela enfrentou, um pouquinho de preconceito, que por mais que a gente queira dizer que não tem, a gente sente isso na pele quando você diz que é brasileira. Então o romance fala de amor, fala de sexo, tem muitas coisinhas que... Mas de qualquer maneira é um romance leve. E ele é baseado na sua experiência morando em Portugal, Exatamente. Não é isso? Como é que foi? Por quanto tempo você ficou lá? Como foi essa experiência? Gabriela, eu fiquei lá 4 anos e 4 meses, né? Eu gosto de falar logo 4 anos e meio. Bom, eu estava trabalhando aqui em Vitória e resolvi, decidi assim, de um dia para o outro mesmo, que eu ia embora. Mas antes de tomar essa decisão, eu resolvi, aconselhada por uma amiga, a fazer uma nova rede social que tinha surgido, que era o Facebook. Eu não conhecia, eu tinha o Orkut, e ela falou, não, esquece o Orkut, o Orkut está fora de moda, você tem que fazer agora o Facebook. Então eu fiz o Facebook e postei algumas fotos, e no final de semana anterior, a gente tinha ido num restaurante, Partido Alto, comido um caranguejo, e eu coloquei aquela foto ali. E de repente um rapaz veio e comentou, em 2014 quero estar no meu país comendo um caranguejo. E eu tive curiosidade para ver quem era, né? Quem é essa pessoa que quer estar no país dela, onde ela está. E aí eu conheci pela internet o Bruno Herculano, que é o meu marido. E na conversa nossa, ele, por que você não vem para cá? Ele morava em Portugal? Ele morava em Portugal, morava em Lisboa. Aí ele me convidou, por que você não vem para cá? Eu falei, poxa, era uma boa, eu vou aí, passo um tempo, né? Passo uns 20 dias e volto. Então eu fui com a intenção de passar 20 dias, no máximo, e voltar. E acabou que desses 20 dias rendeu e eu fiquei 1 ano e meio, voltei a Vitória, né? E fiquei aqui mais um mês e depois voltei de novo. E você passou um tempo no Brasil, né? Mas também tem projeto de retornar para Portugal. Exatamente. A gente já tem data marcada para a viagem de retorno. Então pode ser que o livro tenha uma continuação. Eu acredito que ele vai ter. Eu acredito que ele vai ter sim, porque no final do livro, a nossa personagem, ela volta para Lisboa, né? Ela passa por uma crise aqui dentro, não crise financeira, mas uma crise de identidade. Porque ela ela já está numa fase onde ela compara tudo. Então ela compara a calçada cheia de buraco, ela compara que ela entra no ônibus, por exemplo, pega um Transcol e nunca vai sentada, né? E é todo mundo se esbarrando, o ônibus, um calor insuportável. Então ela começa a lembrar de que ela usava o autocarro lá, que ela usava o metro, lá eles chamam de metro e não de metrô. E que todas as vezes ela ia sentada, se era no inverno tinha aquecedor, se era no verão tinha ar-condicionado, sabe? Ela começa a fazer essas diferenças, então, e se torna realmente insuportável viver no país, que é o país dela, depois que ela vivenciou essas coisas lá fora. Depois dessa experiência, Depois dessa experiência, né? Então ela resolve retornar. O que mais te chamou a atenção lá em Portugal, assim, para você colocar no livro? Alguma experiência que você tenha passado? Olha,
Nós passamos por várias experiências, né? Uma das coisas que eu acho importante a gente dizer é o seguinte: existe um acordo entre Brasil e Portugal, que é, até me esqueci o nome, mas depois eu vou fazer questão de olhar até para te falar. Mas esse acordo seria um acordo de cooperação entre os dois países. Eu não sei se todas as pessoas passam por isso, mas no meu caso, eu não consegui chegar lá e trabalhar como jornalista, tá? Isso foi um ponto. Eles alegavam que eu tinha que validar o diploma. Para eu validar o diploma, como ele não foi validado aqui, porque a minha intenção não era ir ficar, minha intenção era ir passear, eu que resolvi ficar, eu teria que voltar para a faculdade de comunicação para acabar algumas matérias, para fazer matérias que o nosso currículo não tem. Como se fosse uma complementação. Exatamente. Então, isso foi um problema sério, porque o acordo existe no papel e na prática, para mim, não funcionou, né? Então, outra dificuldade que a gente passou também é a questão de você se legalizar. Por quê? Porque você chega enquanto imigrante, você tem 3 meses para você ficar como turista. Depois desses 3 meses, você é considerado ilegal. Então, eu fui no CEF, né, que é o Serviço de Imigração, e queria ficar mais uns meses. Então, paguei uma taxa, fiquei mais uns meses. Mas só que depois você vai ficando, né? E aí eu comecei a trabalhar. Só que em todos os trabalhos que eu passei, eu não conseguia o contrato para eu poder dar entrada na Segurança Social e dar entrada no meu bilhete para me legalizar, digamos assim. Então eu trabalhei numa empresa que era uma empresa de cosméticos, muito bons os cosméticos, são oriundos de Israel. Tem até uma aqui no Shopping Vitória, se não me engano. E essa loja, essa indústria, né, ela contratava brasileiras. E eu achei ótimo contratar brasileira, porque eu falei, nossa, eu vou ser contratada na hora. Mas depois eu fui entender o que estava acontecendo por trás daquilo ali. A princípio eu não sabia. Então eu entrei na empresa e o salário de 400 euros fixo, que era abaixo do salário mínimo de Portugal. Mas você poderia fazer muito mais do que isso se você vendesse de comissão. Mas eles não te davam uniforme, não te davam alimentação, você tinha que trabalhar em pé o dia todo, né, nos quiosques que tinha espalhado por todos os shoppings. Mas tudo no início é muito legal, né? Você chega cheio de gás, eu vendia muito. Quando eu fui procurar me legalizar, eu não conseguia. Então eu recebi, depois de estar trabalhando lá quase 6 meses, eu recebi uma proposta para ir trabalhar em um outro emprego. Então quando eu pedi para sair, a gerente brasileira, falou assim para mim, Isabel, você vem aqui na semana que vem que a gente vai acertar as suas contas. Na semana seguinte eu cheguei para acertar as contas e eu não tive o salário que eu teria que ganhar de acordo com o que eu tinha planejado, com o que eu tinha vendido. Então ela me deu 70 euros. Eu falei assim, mas isso é o quê? Ela falou assim, 70 euros porque você não cumpriu o aviso prévio. Aí, quer dizer, nós estávamos lá em Portugal, sem estar legalizado, e ela queria que eu cumprisse um aviso prévio de uma empresa que não me dava garantia de nada. Aí eu falei bem assim, não, mas isso não existe. Eu nem existo para a segurança social aqui. Ela, não, mas é assim que fulano, né, o proprietário mandou acertar com você. Então eu peguei o envelope que veio 70 euros, devolvi e falei assim, olha, você faz o seguinte, transmite meu recado. Se dentro de uma semana ele não entrar em contato comigo, eu vou acionar a justiça. Aí ela falou assim, a justiça portuguesa? Então aciona. Assim, uma brasileira que já estava legalizada e não me deu a mínima, né? Claro, ela estava ali lutando pelo dela. E foi exatamente o que eu fiz. Uma semana depois eles não entraram em contato. Então eu fui para o Facebook, aí eu já estava íntima do Facebook. E escrevi tudo que tinha me acontecido. Inclusive tudo que eu estava observando lá dentro. Né? E algumas humilhações. A gente teve um colega que foi dispensado porque descobriram que ele era homossexual. Então eu comecei a fazer um trabalho de jornalismo. Então eu peguei depoimentos gravados desses meus colegas. Eu entrei em contato com todos os veículos de comunicação de Portugal. Eu fui parar na rádio, dei entrevista. Minha entrevista saiu no jornal. E
só não fui na televisão, mas em todas as outras mídias eles foram atrás de mim, porque lá tem uma luta muito grande contra esse tipo de trabalho, que eles chamam de precário, né? Então, o que me aconteceu? Diante disso, o juiz mandou me chamar, porque eles viram que eu tinha partido para o Facebook, eles também entraram com um processo contra mim, alegando que eu estava usando a minha habilidade de comunicação para poder denegrir a imagem da empresa, o que não era verdade, porque o que eu estava fazendo era falar a verdade. Então, eu compareci perante o juiz, arrumei uma advogada portuguesa, a doutora Celina, que me ajudou muito. E perante a autoridade portuguesa, que eles chamam assim, eu perguntei a ele se ela tinha que falar ou se eu podia falar, e ele disse que eu podia falar. Então, eu comprei a Constituição portuguesa, decorei a Constituição toda, e cheguei lá perante ele, e a primeira pergunta que ele me fez foi: você fala mal do país que te acolheu? Aí eu rebati, né? Falei, não estou falando mal de Portugal, não estou falando mal do vosso país. Pelo contrário, eu quero ficar bem aqui. Acontece que, o que está me acontecendo? Um imigrante veio para cá, se deu bem, venceu, e ele simplesmente agora está tratando, não só a mim, mas todos os meus colegas dessa maneira. A gente não consegue se legalizar, a gente não tem um contrato, a gente não tem um seguro social, e comecei a expor para ele o que estava acontecendo. E aí tinha anexado ali as entrevistas que eu tinha dado nos jornais e na rádio também. No final do processo, para resumir, eu ganhei a causa. A empresa teve que me pagar 960 euros, que é um dinheiro muito bom. E, além disso, os colegas foram beneficiados. Ele teve que legalizar todo mundo, teve que dar o contrato para todo mundo. Quer dizer, a gente deixou de ser precário, né? Passou a existir. E todo mundo ganhou uniforme. Então, assim, eu penso que eu cheguei naquele momento, naquela empresa, e fiz a diferença. E essa história está no livro. Essa história está no livro. Eu quero falar de outras histórias que Vamos também lá. estão no livro e de outras situações que talvez você tenha passado também, como um certo preconceito por ser brasileira, mas depois do nosso intervalo, pode ser? Pode ser. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje conhecendo um pouco do trabalho da escritora Isabel Mendonça. Ela é autora do livro Lisboa com Afeto, já contou pra gente que traz as experiências dela, né, um livro totalmente baseado em fatos reais, a sua experiência morando em Portugal. Você passou por muitas situações constrangedoras ou de preconceito por ser brasileira? Você contou essa história da empresa que você trabalhou, que inclusive você foi para a justiça, enfim. Por ser brasileira, você acha que existe um preconceito muito grande lá? Olha, o que acontece, assim, em Portugal, eu acho que foi um problema. Logo quando começou esse lance de imigração, que as pessoas iam para lá, isso, assim, há mais de 3 décadas atrás. Não, há bastante tempo, eu vou dizer assim, nos anos 70, quando o pessoal começou a ir. O que acontecia? Muitas pessoas foram para lá e se prostituíam. Então, até hoje, eles olham para as brasileiras de uma maneira, assim... Com desconfiança. Com desconfiança. Além desse detalhe, por que aconteceu isso? Teve um grupo de brasileiras, e isso é fato real, comprovado, que foi para uma determinada cidade e colocou a cidade em polvorosa. Então, muitos casamentos se desfizeram, né? Então, quando a gente chega, eles ficam meio assim, né? Ixi, está chegando mais uma brasileira, vai me roubar meu marido, vai me roubar meu homem, essas coisas. Mas, depois, eles começam a perceber que todo mundo é diferente um do outro, né? Então, assim, eu posso dizer por mim que se eu sofri preconceito foi 1 ou 2 vezes, né? Então, teve uma situação que foi, assim, muito constrangedora, mas que eu já estava, assim, numa fase tão além que eu preferi não questionar. Eu trabalhava numa lanchonete e tinha 2 senhoras conversando, portuguesas, né? E eu, ouvindo a conversa, servindo café, elas falavam do Porto, da cidade do Porto. Então eu perguntei, fica muito distante o Porto daqui?
E ela poderia ter me respondido assim, fica, né? Não, ela olhou uma para a cara da outra, falou assim, coitada, não sabe nem a geografia do próprio país, quer saber daqui. Então, quer dizer, eles acham que, dependendo das pessoas, eles acham que você é uma pessoa sem estudo nenhum. Então, eu abri a boca para poder dizer, né? Minha senhora, sabe com quem você está falando? Olha, eu estudei, as coisas não são assim, mas ao mesmo tempo que eu abri a boca, eu falei assim, quer saber? Isso para mim não vai resolver de nada. Não vou bater boca com um cliente, digamos assim. E eu fiquei calada, não me ofendeu, entendeu? Eu consegui passar por cima disso daí. Isabel, nos bastidores você me contou a história do seu currículo também, que eu achei sensacional essa história. Conta pra gente, pro pessoal de casa. Pois é, o que acontece? Aqui no Brasil a gente faz um currículo extenso, né? Coloca tudo que você fez. Se você fez um cursinho para juntar 1 mais 1, você vai lá e coloca. Então eu cheguei lá com essa mentalidade e fiz esse currículo. Coloquei muita coisa que eu já tinha feito em todos os veículos de comunicação que eu já tinha trabalhado aqui no Espírito Santo, minha experiência enquanto assessora de políticos também, isso tudo eu coloquei. E aí o que aconteceu? Eu não tinha conseguido emprego na minha área, né? Conforme eu disse que eu tive por causa do problema com o diploma. Com o diploma. Eu só fui conseguir esse emprego na área de jornalismo nos últimos 8 meses, de um ano antes de eu vir embora. Mas a gente tem que trabalhar, então eu fazia de tudo. E eu chegava lá com aquele meu currículo. E a pessoa olhava assim, é jornalista? Ah, tá. Não, obrigada, não precisa. E eu falava, meu Deus, o que está me acontecendo? Um currículo tão bom e eu não consigo emprego nem para lavar copo. O que é isso? Aí eu conversando com um português, ele pediu para ver meu currículo. Quando ele viu, ele falou assim, Isabel, você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Eu falei, mas por que, Marco? Dono de um salão de beleza, ele. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque o currículo é muito extenso e aqui a gente paga de acordo com o currículo. Se você é uma jornalista, se você fala um idioma, se você trabalhou em tantos veículos de comunicação, você quer vir entrar na minha casa para lavar o copo, eu já fico com medo de você. Você não coloca nada disso, você nem põe que você é jornalista. Você faz um currículo muito simples, filiação e não tenho experiência, quero aprender. E aí eu fiz e de fato consegui um emprego. Como é que pode? É a perspectiva mesmo, né, das pessoas, como é diferente. Não, é porque assim, o que você faz é valorizado. Independente da profissão que você tenha. Então, se você é uma empregada doméstica, eles valorizam o seu trabalho enquanto empregado doméstico. Você vai cumprir aquelas horas, não existe discriminação porque você é empregado doméstico, entendeu? Muito pelo contrário. As pessoas sabem que precisam de uma empregada doméstica dentro de casa para trabalhar. Então, aquela pessoa ali, ela tem valor, né? Se ela faz a unha, se ela é manicure, se ela faz depilação, se ela varre rua, seja o que for, o trabalho, ele é valorizado. E você recebe por ele, diferente daqui. Porque aqui, se eu quiser fazer um complemento no meu salário e quiser ser garçonete, eu devo ganhar aí um salário mínimo, né? Alguma gorjeta e algumas cantadas. Lá não. Não que não tenha cantada. Tem. Mas você vai receber as gorjetas, você vai receber o seu salário e no horário certinho você vai embora, você vai entrar no horário certo, os dias de folga são respeitados, entendeu? E você sai dali e ainda vai para outro trabalho, porque você tem uma valorização da categoria. A sua experiência lá como jornalista, você falou que nos últimos meses você chegou, né, a trabalhar como jornalista. Como é que foi essa experiência, Isabel? Bom, foi o seguinte, eu fui para o Sindicato de Jornalistas de Portugal com toda a minha documentação. Então eu queria trabalhar na área e para isso eu precisava de que pelo menos eles me dessem um aval. E eu não consegui. Eles falaram bem assim exatamente o que todo mundo falava nos veículos de comunicação. Então eles falaram, o que a gente pode fazer é te dar uma carteira de correspondente internacional. Para isso você precisa de um veículo do Brasil, alegando que você trabalha aqui. Uhum. Então eu entrei em contato com um amigo nosso daqui, um jornalista que eu respeito muito, que é o Oswaldo Oleari. E ele tem um site, que é o domoleari.com, da Aldeia Verbal. Então eu peguei, ele me mandou a documentação, tipo assim, ele me contratou sem me contratar, né? Ele me contratou e eu passei a cobrir eventos e mandar para colocar no site. Ali eu provei para o sindicato que eu exercia a profissão, que eu não estava brincando. Então eu consegui a carteira
e fui trabalhar num site lá de Portugal chamado Lisbon Click. Esse site funcionava como? Ele fazia cobertura das noites de Lisboa, dos eventos de Lisboa. Então eu fazia toda essa parte de texto, de programação, e foi assim muito gostoso, muito legal. E qual é a sua perspectiva aí para a volta para Portugal? O que você está pensando? Além de um novo livro, claro. O novo livro realmente está nos meus planos. Que bom. Olha, Gabriela, é assim. Às vezes as pessoas me perguntam, Isabel, por que você quer voltar? Aí eu falo, olha, o Brasil é o nosso país, né? A gente tem todo um amor pela nossa terra. Só que quando você vai lá fora e você vivencia algumas coisas, você observa que a gente está precisando de mais. Mais o quê? Mais saúde, mais educação, mais segurança. Eu fiquei doente em Portugal e fui parar no hospital. Eu passei 7 dias internada e estava desesperada, puxando os cabelos, como que eu ia pagar aquela conta, né? E chegou na hora de ir embora do hospital, a moça, a enfermeira, falou, olha, a fatura vai chegar no endereço da senhora, tá? Eu falei, tá bem, obrigada. E a fatura chegou um mês depois, 9 euros. Ou seja, o imposto que a gente paga lá fora, você vê ele retornar para você. Você vê resultados, né? Então você conversa com as crianças, elas falam português correto e falam o inglês e o espanhol fluentemente. Então a gente aqui no Brasil, para poder fazer uma outra língua, você tem que pagar um curso extracurricular e mesmo assim você sai sem saber falar, né? Então outra coisa, eu andava dentro do metrô, por exemplo, você não faz a distinção de quem é rico de quem é pobre. Se é no inverno, está todo mundo de bota, de agasalho, todo mundo bem vestido. Porque você não vê essas diferenças sociais que a gente vê aqui. Justamente por conta daquilo que eu disse no início. A valorização da pessoa enquanto ser humano e a valorização da pessoa enquanto profissional. Isso existe. Isso é latente, sabe? Até para você lavar a cabeça de um cliente no salão de beleza, eles vão te pagar 5, 10 euros de gorjeta, entendeu? E aqui, às vezes, você até ganha, mas a pessoa acha que você está fazendo mais do que obrigação, né? Então, o garçom te atende, ele te atende muito bem, porque ele sabe que ele precisa de que você volte. Você chega na loja para comprar, o atendente vai te atender muito bem porque ele quer vender. Então, não é uma coisa só por obrigação. Agora, eu tenho que dizer o seguinte, Portugal também é muito bonito, né? É uma cidade linda, onde o velho, o antigo e o novo se misturam. E eu vivi experiências muito boas, né? Você vê a cultura ali, gente de tudo quanto é lugar do mundo. Eu revi muitos amigos daqui do Espírito Santo que foram para lá e que a gente se encontrava constantemente, até mais do que aqui. Como é que foi assim, o desafio de tentar colocar esse clima, né? Esse lugar bonito que você estava vivenciando no livro? Você teve essa preocupação não só de mostrar a sua experiência, o que você passou, né? Mas também esse clima que você estava vivendo. Como é que foi esse desafio de colocar nas palavras? Gabriela, eu acho que deu certo, porque eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu gosto de acordar de manhã e gosto de começar meu dia feliz. São poucas as coisas que me tiram do sério. E eu sou casada com um fotógrafo, né? Então ele faz fotos maravilhosas, não só daqui de Vitória, mas a gente tem um acervo de fotos de Lisboa toda, de Portugal, do Porto. Então, assim, isso tudo, quando eu queria recordar determinado lugar, eu falava, Bruno, cadê a foto da hemeroteca? Né? Aí ele corria lá, pegava, eu olhava, aí era como se viesse uma inspiração, entendeu? Dizem que os artistas são assim, né? A pessoa está dormindo, acordou, veio a letra da música e escreve. Eu acho que o que me ajudou a compor o livro foi a minha parceria com ele e também essa questão das fotografias. Foi muito fácil de relembrar tudo o que eu tinha vivido, porque o livro foi escrito aqui E já era um projeto de vida, se eu escrever um livro, ou foi uma coisa que você nunca imaginou? Não, já era um projeto de vida. Quando eu engravidei da minha filha, eu fiz um diário do primeiro dia que eu soube que estava grávida até 2 dias depois que ela nasceu. Então, ela hoje, quando lê, ela chora, ela se emociona. Então, assim, meus pais sempre me cobraram muita leitura. E eu era uma criança, o primeiro livro que eu li foi o Diário de Anne Frank. Ele tem quase 700 páginas, eu tinha 6 anos de idade.
né? Então, na minha casa só foi ter televisão depois que eu tinha 12 anos. Não podia ter televisão, eu não tinha acesso. Acho que é por isso que eu gosto tanto de novela. Mas é apaixonada por livros também, né? Sou apaixonada por livros, então eu sempre li muito. E aí eu começava a escrever, daqui a pouco eu fechava, não vou saber fazer isso. E esse daí eu tenho que também falar aqui de uma pessoinha que eu gosto muito, trabalhou com você, a Aline Dias. A Aline me deu uma força muito grande, porque ela é escritora também, já fez 2 livros. E ela falou, Isabel, é muito fácil, começa a escrever, não se preocupa com título, não se preocupa com nada, vai fazendo. E eu fiz. Sem compromisso, como se fosse sem compromisso, exatamente, né? Eu fiz, fui seguindo ela, e de vez em quando nos intervalos a gente conversava. Ai, Aline, estou na dúvida disso, ai, não sei o quê. E ela me deu esse apoio, então foi muito tranquilo, fluiu. Isabel, infelizmente, a gente vai ter que encerrar nosso bate-papo, o programa está chegando ao fim. Eu queria pedir para você deixar um contato para o pessoal de casa que quiser conversar um pouco mais com você ou ter acesso à sua obra também. Como é que o pessoal pode fazer? Olha, eu quero agradecer a você pela oportunidade, agradecer à TV Alice, ao pessoal, e dizer o seguinte, que quem lê o livro vai ficar muito satisfeito, vai gostar, é uma história que você vai viver o romance e também ver os locais. Você me encontra pelo Facebook, é Isabel Mendonça, o meu Isabel é com Z, ou então pelo e-mail mendonca.isabel@gmail.com. Isabel, eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar boa sorte nessa nova jornada, né? E que você volte com ideias para uma nova obra e deixar o programa Dedo de Prosa de portas bem abertas para que você retorne com novidades. Muito obrigada. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Obrigada e continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.